Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo ao Giro Grana número 10. No vídeo passado eu falei que era o 8, mas era o 9. Esse é o Giro Grana número 10. Hoje vamos explicar sobre o emaranhado de novos impostos, o Bitcoin, inflação em alta, programas sociais. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo. A partir de hoje nós também estamos em podcast no Spotify, então você consegue ouvir lavando louça dentro do seu carro, seja onde for. Não que você não podia fazer isso, mas estaremos em áudio também e vídeo para todos. Começando a explicação sobre os impostos, o que é uma tarefa às vezes um pouco difícil explicar. Eu vou trazer em duas partes porque saiu mais de uma notícia. Então a primeira parte eu deixei no início e a segunda parte vai ficar para o final do vídeo. O Haddad anuncia recuo em alíquotas de IOF e fim da isenção de LCIs e LCAs. O Haddad negociou um pacote que prevê inicialmente apenas medidas pelo lado da ampliação da receita. Cortes estruturais de despesas só serão negociados em um segundo momento. Eu levo a crer que esse segundo momento nunca existirá. O que está acontecendo e qual que é a dificuldade ou qual que é o problema que muita gente está questionando? Dentro das lives da Start Grana, desde o início, antes até do Lula ser eleito, eu vinha falando que o governo Lula seria um governo que iria fazer muito gasto, iria cobrar muitos impostos e em determinado momento iria fazer todo um assistencialismo para conseguir a reeleição que está perto do momento da gente conseguir. O problema é o seguinte: as pessoas ficam falando e aí a gente precisa fazer alguns exercícios de reflexão entre esquerda e direita, não querendo falar especificamente de política aqui, mas a gente precisa trazer algumas definições. As pessoas de direita ficam sempre se questionando, mas como assim? Será que eles não enxergam o que estão fazendo? Será que eles são burros? Será que eles estão tão errados assim? E o que eu consigo ver? As pessoas de esquerda e as pessoas que estão defendendo esses aumentos de impostos, elas realmente acreditam que aumentar impostos você está melhorando as condições das pessoas. Porque você está conseguindo retirar, olha o raciocínio, você está conseguindo retirar, imagina que aqui a gente tem, para quem está ouvindo, eu estou apontando aqui para o lado esquerdo, para o lado direito. Imagina que você tenha de um lado os ricos e do outro lado os pobres. Aí você vai retirar dos ricos e aí vai jogar na caixinha lá do governo. Aqui, ó, o governo está aqui embaixo. Aí o governo vai pegar de boa vontade e vai dar para os pobres em assistencialismo, em educação, em saúde. Essa é a tese, a teoria da direita. A teoria da esquerda, a teoria que o PT acredita e todas as pessoas que votaram no Lula acreditam. Então é isso que vai acontecer. Por quê? Porque se ficar na mão do rico, o rico vai ter cada vez mais poder. Então eu preciso tirar um pouco dele, eu tomo para mim, eu imponho, por isso que é imposto, você impõe que você tem que pegar aquele valor, você recolhe e você repassa para o pobre. O que acontece na prática? O dinheiro retirado do rico, se for retirado cada vez mais, ele vai para o governo porque o governo está gastando cada vez mais. Ele não chega a ser revertido lá para o pobre, porque ele está gastando com dívida, está gastando com várias outras coisas que não a saúde, a educação e o que a gente deveria ter como retorno. E aí, o rico, que estava acostumado com X rendimento, e o rendimento dele caiu porque ele está com menos valor, não que seja uma má vontade, uma má fé dele, ele precisa aumentar a receita dele para ele voltar no patamar que ele estava, porque estão retirando um dinheiro dele. Ele precisa repor esse valor. Como que ele repõe esse valor? Aumentando o preço dos produtos. Se ele aumenta o preço dos produtos porque o custo dele aumentou também, porque o cara lá da cadeia, o fornecedor também é rico e o cara que está fazendo aqui também é rico, a gente pensa, o problema é que o governo pensa rico, pensa na pessoa física, no cara que passa a tarde em cima de uma rede tomando uísque. Não é esse cara o rico. O rico é o cara que está no mercado de trabalho, o cara que tem uma empresa, o cara que tem uma indústria, o cara que tem uma prestadora de serviço. Esse é o cara rico que
tem uma empresa com 100 funcionários, com 200 funcionários, e aí, para suprir o que o governo está tirando, ele precisa cobrar mais caro. Só que se ele cobrar mais caro, ele vai pagar mais imposto. Então ele precisa cobrar mais caro ainda porque tem mais imposto. E quem que vai pagar o produto? A porra do produto mais caro é o pobre. Aí o pobre paga pelos ricos, porque o governo tá arrancando. Aí o governo fica com o bolso cheio de dinheiro, gasta de uma forma errada e o pobre paga. O pobre arca, porque o rico ele já tem dinheiro, ele vai tirar um pouquinho dele, ele repõe, ele usa uma tática, o pobre toma. E aí, quando a gente tem aquela ideia, mas o imposto é pro rico, não é pro pobre, vá pra puta que pariu. Aumento do imposto da aposta esportiva. Aqui é um resuminho, tá? Da primeira parte dos impostos. Eles vão aumentar a aposta esportiva de 12% para 18%, imposto de renda de 5% sobre LCI, LCA atualmente isentos. Se fica mais caro a cota, o fundo acaba tendo que aumentar o seu valor. É o que eu acabei de explicar aqui. Ele vai ficar mais caro para comprar, vai ficar mais caro para ofertar, e tudo acaba subindo de preço e acaba prejudicando o agro, por exemplo, que é beneficiado dessa isenção, vai acabar ficando mais caro o título do agro. E aí, para suprir isso, quem que vai pagar? Cai nas costas de quem? Aí aqui, outra coisa que me deixou bastante indignado, é possível corte estimado em 10% em isenções fiscais. Eu falei, se não me engano, no Giro Grana 9 ou 8, algum deles eu comentei sobre a minha tese das isenções fiscais, que não deveria retirar, você deveria baixar outros impostos. O problema aqui é que eles colocaram que eles acham que é 800 bi em isenções. Nem o Congresso, nem o governo, ninguém sabe quanto é. E aí eles estipularam que vão cortar 10% do que eles não sabem. Então eles não sabem se o corte vai ser realmente 10%, porque eles não sabem o quanto que é de isenção. E esses supostos 10% em isenções fiscais daria 80 bilhões, que também é um valor muito baixo. E a gente sabe que aqui existe muito lobby, dificilmente isso vai acontecer de uma hora para outra, isso não vai ser feito. Possível mudança na alíquota de JCP, não foi falado qual que é essa alíquota, foi só comentado. Aqui é outra crítica que eu tenho ao governo, nenhuma apresentação, nenhuma proposta é feita com uma base fundamentada, tem um documento explicando, tem um gráfico, tem alguma coisa palpável que a gente consiga fazer um comparativo, falar, não, antes estava melhor, assim vai melhorar. É só uma entrevista, uma reunião que eles fazem num domingo à noite, e foi feita no domingo, outro absurdo. E aí, talvez a gente mude a alíquota, talvez a gente faça aquilo, a gente acha que vai ser... A impressão que dá é que tá todo mundo completamente perdido. Não impressão, né? Estão perdidos. Fim da faixa de alíquota de 9% da CSLL de bancos e fintechs. Antes era 20, 15 e 9% as alíquotas. As fintechs, que são os bancos digitais, eles tinham uma alíquota reduzida de 9%, agora vão ficar com 15% de novo. Até teve uma entrevista que saiu hoje, agora não sei se foi hoje, dia 10, dia 11 de junho, do Haddad falando que quem vai ser taxado são os bancos, as fintechs, não é as pessoas que vão ser taxadas. Você acha que você tinha um imposto, e aí aqui a gente precisa fazer uma conta, aumentou 6 pontos percentuais, você tem 40% do imposto que o banco pagava, aumentou, porque ele pagava 9, agora ele vai pagar 15. Você acha que esse valor, o dono lá do bancão, o rico, vai falar assim, nossa, que bom, agora eu estou pagando, estou contribuindo com o governo, estou ajudando com o governo. Ele vai repassar nas taxas. E quem que tem fintech, quem que tem conta nesses bancos? De novo, o pobre. E aí a gente tenta explicar para essas pessoas e eles falam, não, vamos votar de novo nesse governo porque ele está ajudando os mais pobres. Fim do risco sacado, aqui foi a contrapartida, então eles retiraram esse imposto proposto, que o risco sacado ele é uma antecipação de recebíveis, que iria ter IOF de 3,65, então eles retiraram isso daqui, e aí um outro texto que não ficou bem claro, dizia que
do que foi proposto do IOF, eles conseguiram 1/3, ou seja, eles tinham proposto X imposto, eles conseguiram 1/3 daquilo, retiraram, só que criaram uma caralhada de outros impostos para ir no pacote para dizer que vai compensar, e com certeza o aumento vai ser muito maior. Aqui já trocando de notícia, daqui a pouco eu volto a falar de imposto. O banco francês Société Générale lança stablecoin lastreada em dólar. O interessante da notícia aqui, até para quem está assistindo o Giro Grana pela primeira vez, não é o comentar a notícia em si, é comentar desdobramentos, coisas que podem acontecer dessa notícia. O que esse banco fez foi criar uma stablecoin em dólar, uma stablecoin pública, tokenizada na Ethereum e na Solana. O interessante aqui é a primeira grande instituição a lançar uma stablecoin regularizada. Esse banco, ele não é um banco estatal francês, mas eu pesquisei aqui sobre ele, ele é o terceiro maior banco da França em ativos totais, é também o sexto maior banco da Europa e o 18º do mundo, ou seja, é um banco bastante grande, e eles estão trabalhando com stablecoin. Abre alguns pensamentos que os bancos eles estão migrando para cripto, eles estão vendo que a tecnologia, que as pessoas estão buscando por isso, de certa forma é positivo, e eu acredito que vai acontecer. As criptos, todo mundo fala, o Bitcoin é descentralizado, o cripto tem que ser descentralizada. Não, a cripto é uma tecnologia. Essa tecnologia pode ser descentralizada ou pode ser estatal ou privada. Não quer dizer que ela tenha que ser descentralizada, que ela precisa ser segura. Sendo segura, tudo bem, seja o que for, porque é uma tecnologia, ela não é algo que tenha que demandar de um certo público. Ela foi criada e qualquer pessoa pode adotar essa tecnologia. Com os bancos adotando, a gente começa a ter uma internacionalização. Só que o que está o porém aqui, e talvez, dependendo do ponto de vista, pode ser interessante ou não. Se um banco está criando a sua própria stablecoin, qualquer outro banco no mundo, exceto as ditaduras, né, provavelmente aqui no Brasil nós não teremos, outros bancos no mundo podem criar as suas stablecoins, que nada mais é que parece ser... Sabe quando a gente vai na festa junina e a gente não utiliza o dinheiro, a gente compra a fichinha, e essa fichinha é um dinheiro representativo? É mais ou menos isso que os bancos estão fazendo. Ele está dizendo, fica com o meu dinheiro aqui e utiliza, você acaba ficando preso a esse banco, porque você não vai conseguir negociar essa stablecoin em outro local, ou provavelmente vai, porque como ela está na Ethereum, na Solana, talvez você consiga comercializar, mas todo o lucro está indo para ela, não está indo mais para o Banco Central de um país. Então a gente começa a ter a descentralização dos países indo para o setor privado. E aí, se isso futuramente pode ser algo positivo, é muito difícil saber. O que eu consigo fazer de leitura num primeiro momento é que com esse tipo de medida você acaba atraindo um público muito maior para dentro das criptos. Pode ser que outras criptos venham a ter um efeito rebote. Imagina aquele cara que nunca ouviu falar em cripto, ele começou a comprar cripto no banco. E ele vai falar, pô, mas tem uma outra cripto ali que legal, vou estudar sobre ela, vou comprar ela, vou investir nela, vou fazer alguma coisa com ela. Você começa a migrar do mercado analógico para um mercado digitalizado, que é o que provavelmente vai acontecer. Talvez daqui 3 anos, daqui 5 anos, tudo isso que eu estou falando fique completamente obsoleto, que as pessoas nem saibam mais o que era o dinheiro estatal. Pode ser. Vamos fazer uma reza para que isso aconteça. Fed deve manter juros sem cortar até setembro, segundo pesquisa. Essa notícia eu trouxe. Economistas estimam manutenção da taxa básica dos Estados Unidos até pelo menos setembro. O mercado financeiro não gosta de indecisão. E eu sempre falo que a indecisão independe se é para positivo ou para negativo. Eles não gostam de não saber o que vai acontecer. Então, se o Fed vai manter os juros até setembro, o mercado já consegue se programar, já tem um horizonte para olhar, seja o horizonte de compra ou horizonte de venda. Isso acaba sendo positivo, porque a gente já sabe que a partir de setembro ou virando o ano a gente começa a ter cortes. Dificilmente vai ter alta, né? Se já falou que não vai ter cortes, pode ser que não tenha alta, até porque alguns indicadores estão melhorando. Bitcoin segue consolidado acima de 100 mil
antes de possível alta. Eu achei interessante essa notícia, além do preço do Bitcoin, é que ele segue em 103 mil a 112, teve um padrão gráfico que aconteceu aqui, para quem trabalha com trade ou consegue fazer análise gráfica dentro da Start Grana. A gente tem aulas falando sobre gráfico, a gente ensina como fazer leitura, mesmo que seja um investidor a longo prazo, mesmo que você seja fundamentalista, é interessante pelo menos saber fazer uma leitura gráfica. Você tem que saber entender o que está acontecendo. E aí eu trouxe o gráfico do Bitcoin porque surgiu uma Golden Cross. Golden Cross, e aí o oposto seria uma Death Cross, é quando o mercado toma alguns movimentos. Quando acontece esses movimentos, eu chamo de profecia autorrealizável, o mercado ele cria a expectativa de que aquele movimento vai acontecer e ele acaba direcionando para que isso ocorra. Então, mesmo que vamos supor que o Bitcoin está num período ruim, ou a economia americana está num período ruim, mas aconteceu um movimento gráfico muito importante do Bitcoin. Ele começa a subir. Esse Death Cross e Golden Cross é o cruzamento. A linha amarela que a gente tem aqui é de 50 dias e a verde é de 200. Ou seja, é o preço médio do Bitcoin, 50 dias e 200. Aqui eu até coloquei a data, em 5/4, 5 de abril, aconteceu uma Death Cross, só que ela não veio para baixo. Ela segurou e voltou para cima, e aí no dia 20 de maio fez essa Golden Cross. Ou seja, aqui é o gráfico diário, tá? Quando eu olho a Golden Cross, eu gosto de olhar no mercado semanal, no gráfico semanal, porque eu acredito que é mais robusto. Aqui é no diário, mas mesmo assim aconteceu e vai ser positivo para o Bitcoin. Como isso aconteceu, o mercado está na expectativa de uma boa alta. Ou seja, é muito provável que ele venha a romper esses 109 mil e vá para 120, 130, fazendo ali o movimento natural que ele deveria fazer. É interessante, às vezes a gente analisa dezenas de fundamentos, mas um movimento gráfico acaba sendo o gatilho para desencadear outros movimentos. Por isso que a gente precisa entender pelo menos o básico de várias coisas dentro do mercado financeiro para a gente ter ideia de que aquilo está acontecendo. Às vezes o cara olha e fala, não, mas a economia americana está ruim, o Bitcoin vai cair. Aí aconteceu um movimento gráfico, o Bitcoin está subindo e a pessoa não faz nem ideia de que existe isso. O mercado reduz a estimativa de inflação em 2025 e projeta alta maior do PIB. Aqui eu só vou trazer alguns dados para a gente ter ciência como saiu essa semana. A expectativa de inflação para o mercado para 2025 não vai bater a meta. E aí teve uma fala do Haddad que ele disse que o país nunca teve dentro da meta. Aí eu peguei o gráfico para ver se realmente nunca esteve. Na verdade, a meta de 3% a gente conseguiu ficar uma vez só em 2017 abaixo. E aí as outras tivemos alguns anos que ficou próximo da meta. Esse novo marco fiscal que tem, você tem uma variação de 1,5%, então você pode ficar de 1,5% a 4,5% que você estaria dentro da meta. Nos últimos 4, 5 anos nós não ficamos dentro da meta e não ficaremos esse ano. Aí eu fui ler a lei, a normativa ali do governo, o que acontece quando não fica dentro da meta. Antigamente a meta era anual, agora os últimos 6 meses, se ficou fora da meta, o Banco Central tem que fazer uma carta de justificativa para o governo, ou seja, nada acontece. Não acontece porcaria nenhuma. Você ficou fora da meta, é como se você ficasse fora da média na escola, tirou 6,5 o ano inteiro, aí chegou no final do ano, você faz uma carta para a diretora da escola dizendo, sei lá, eu joguei videogame na hora de estudar e não consegui tirar a nota, aí a diretora fala, tá, tudo bem, passou de ano. É isso que acontece. O crescimento do produto interno bruto em 2025, a projeção no mercado subiu de 2,13 para 2,18. Aqui eu sempre friso que as previsões elas são revistas e têm que ser revistas. É comum dentro do mercado fazerem piada. Fulano de tal errou a previsão em janeiro, fulano fez não sei o que, aí vira chacota.
mas a previsão ela tem que ser corrigida ao longo do tempo. No início do ano havia uma expectativa, lá em janeiro. Hoje a expectativa já é diferente, é de acordo com o que está acontecendo no momento. Imagina que nós tínhamos uma expectativa fiscal de corte de gastos, o que a gente está vendo agora é aumento de juros. Você muda a sua expectativa, e aí a gente vai indo conforme vai tendo dados, conforme a gente vai tendo uma projeção de futuro, essa expectativa ela vai mudando. A taxa de juros para o fechamento de 2025 é de 14,75, vai manter. Para o fim de 2026 é de 12,5 e para 2027 de 10,5. Não sei se realmente vai ficar nisso, mas é o que o mercado está prevendo. Eu acredito que vai baixar, mas lembrando que ano que vem é ano eleitoral, e aí tudo pode acontecer no Brasil, a gente não sabe, depende de quem vai assumir o governo. Lembrando que aqui no canal eu estou fazendo uma série de vídeos sobre as eleições. Você também pode conhecer a Start Grana, se quiser aprender sobre investimentos. E aí aqui a gente continua falando sobre as taxações do governo. Além das propostas que o governo fez, saiu essa semana também que o governo vai propor uma alíquota fixa de imposto de renda de 17,5% para aplicações financeiras. Qual que é o problema que a gente tem aqui? A ideia do imposto regressivo de 22 para 15 é para que você carregasse esse título por o maior tempo possível. Por isso que ele é regressivo, é um prêmio que você dá para a pessoa para carregar o título, porque melhora a dívida do governo. Quando você retira esse prêmio, você traz a valor presente o mesmo imposto. Se você ficar com aquele título por 10 dias ou 10 anos, você, além de você ter uma especulação maior, você tira o incentivo daquela pessoa. Ou seja, se havia não é um desejo, mas uma necessidade do governo que as pessoas carregassem o título para melhorar a dívida, você retira isso. É o governo pensando somente no agora. Eu preciso arrecadar, então vamos aumentar o imposto. Porque aí vem uma grande pegadinha. A ideia, quando a pessoa não pensa, ela vai falar assim, pro leigo, pô, mas antes eu pagava 22 e agora eu pago 17,5, eu estou economizando. Então, você retira essa redução de IR e transforma numa tabela fixa. Mesmo que fosse 15%, não seria tão positivo porque você tem essa questão do prêmio do carrego que você está acabando com ela. Só que esse 17,5 vai incidir sobre todas as operações, incluindo o day trade. O day trade hoje é de 20%, isso ok, ele vai reduzir. Só que eu coloquei aqui a bolsa e eu acredito que sim, a bolsa será também. Ou seja, o que você pagava 15%, você vai pagar 17,5%. Só que não é 2,5% que está aumentando do imposto, está aumentando quase 17%. Porque se você fizer 15% para 17,5%, é 17% de alta, é 16,4%, 16,5% alguma coisa. Ou seja, você está piorando as condições do investidor, porque ele vai ter menos dinheiro no bolso. E aí existe todo aquele efeito rebote que se está tirando numa ponta, alguém está cobrando esse valor na outra ponta. Compensação e perdas em todas as operações financeiras. Isso, se realmente acontecer, eu vejo como sendo positivo. Precisa. A compensação é se você perdeu no day trade, você compensa no day trade. Se você perdeu em ações, você compensa em ações. A ideia aqui é unificar em tudo. Cripto com regras similares aos demais investimentos. Se houver compensação com a perda financeira da cripto, é interessante também, mas com apuração e tributação separada. Esse separado aqui, e aí o que eu fiz a crítica no governo ali, que eu falei que eles não explicam o que vai ser, eles só falam, vai ter um imposto, vamos fazer algo. O separado dá margem para quê? Para eles cobrarem o imposto que eles quiserem. Eles podem falar que a cripto existe para fazer lavagem de dinheiro, então eles vão cobrar 35% de imposto, 40%. Podem fazer isso. Dá margem para fazer. Wesley Batista expõe incômodo de empresários com falta de mão de obra e tamanho de programas sociais. Ele falou num debate que ele participou, que faz sentido rever os programas sociais, o tamanho deles, as transições, porque você não tem gente nem para trabalhar. O que ele está querendo dizer
é que as pessoas estão recebendo assistencialismo, recebe R$ 800 daqui, mais 200 de Vale Gás, mais isenção na conta, mais isso, mais aquilo. No montante vai dar quase que o valor de um salário mínimo e não compensa para a pessoa receber um pouquinho a mais para trabalhar e receber um pouquinho a menos sem trabalhar, até porque ela pode fazer bico. E aí no mercado de trabalho você não consegue encontrar pessoas porque é muito caro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do ramo hoteleiro, ela falou que havia uma ideia de mudança de tributária e ela falou que um funcionário que ela paga R$ 4.000, ela no custo total, ela tem 12 mil de despesa e mudaria para 15 mil, ou seja, ela vai passar a gastar R$ 15.000 para manter um funcionário que recebe 4 mil de salário. É um completo de um absurdo. E aí tem mais absurdo ainda, que aí tem outro comentário aqui que o problema é que o salário mínimo está atrelado às contas da Previdência. Eu já comentei em outro Giro Grana aqui o que acontece, qual que é a ideia do salário, não que não deveria, que deveria ser congelado, mas você precisa desatrelar a Previdência ou fazer algo que você dê sustentação. Aqui o reajuste da aposentadoria, por exemplo, a crítica que o Brasil passa a ser o único país do mundo a dar ganho de produtividade a quem não trabalha. Então, o próprio salário do aposentado vai rendendo ao longo dos anos. Vai chegar um momento que as pessoas que estão entrando no mercado não conseguem pagar a Previdência, vai haver um rombo na Previdência, isso todo mundo sabe que vai se tornar impagável, por isso que você precisa aprender a investir para não depender do governo. E para a gente fechar com chave de ouro, quando eu estava montando aqui o roteiro, eu vi essa notícia e aí é aquele tipo de notícia que você se recusa a fazer comentários. Eu vou só ler, eu vou colocar aqui na tela e eu vou ler e vou encerrar o vídeo porque não tenho o que comentar. Deputado do PT, o Flávio Nogueira, quer regular mineração e trade de Bitcoin com imposto diário. Proposta ainda depende de aprovação no Congresso Nacional, mas diz que legislação atual está incompleta. 2 pontos aqui, tá? E aí ele disse: traders devem ter curso superior, registro em órgão competente e todos os lucros tributados diariamente. Sabe aquele momento quando você trava, que você não sabe por onde começar, porque não tem como explicar uma aberração dessa, uma estupidez de uma escrotidão tão grande? E aí eu fico pensando, por que... Enfim... E a gente fica pagando salário para pessoas que não têm a mínima ideia, assim, sabe? Enfim, não faz ideia do que é uma cripto. E aí quer que o cara tenha curso superior e registro em órgão competente. Quem tem que ter curso superior é esse bando de filha da puta, vagabundo, que fica cupinchando. Eu já falei aqui, eu critico todos os políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Para mim são todos corno. Eles deveriam ter curso superior, deveriam ter o mínimo de inteligência e decência, porque um ser desse daqui não tem a mínima decência para fazer projetos que tenham algum apelo, alguma razão social, e não para fazer umas aberrações dessa aqui. É isso. Para você que esteve aqui comigo no vídeo até o final, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar. Estamos também agora no Spotify e outros redes de podcast. É só pesquisar Giro Grana. Não é Start Grana nem o Rafa Grana, é Giro Grana. Eu estou postando todos os vídeos que eu faço dessa série no Spotify também. Muito obrigado. Eu fico realmente estressado com isso, porque primeiro que para você minerar Bitcoin no Brasil com as cargas mais altas que existem no mundo, quem que vai ser o imbecil de vir minerar Bitcoin aqui no Brasil com energia elétrica ao preço que é? Não faz o menor sentido. Enfim, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.